Fala aí, guerreiro. Aqui é o Cidadão X com vocês. Eu havia programado um vídeo para ser publicado na data de hoje a respeito de Israel, tentando de alguma forma provocar uma guerra contra o Irã e usando os Estados Unidos como principal aliado nessa estratégia. Eu expliquei algumas coisinhas e tal, tentei resumir o assunto em poucos minutos. Só que eu também nesse vídeo já tentava antecipar para vocês uma nova etapa dessa estratégia de combater o Irã, que consiste em a retirada dos Estados Unidos do tal acordo nuclear que foi firmado em 2015 entre os Estados Unidos e várias grandes nações da Europa e o Irã. A ideia dos caras era impedir o Irã de desenvolver um programa nuclear que chegasse ao ponto de obter uma arma nuclear. Os caras não gostam de gente que participa desse clubezinho restrito deles. É só você observar que todo mundo abaixou a cabeça agora recentemente pro Kim Jong-un lá, o louco da Coreia do Norte. Já está em acordo de paz, União das Coreias, vão deixar de fazer as sanções econômicas contra os caras. Essa é a pegada. Se você tem bomba atômica, ninguém te ataca, cara. Não é que você vai usar contra os outros, é para os outros não usarem contra você. O Enéas já falava isso do Brasil e todo mundo chamava o cara de louco. Mas eu tentei antecipar com um vídeo primeiro sobre esse assunto, essa ação do Trump, que é só uma parte da agenda de governo dele. Ele anunciou isso quando estava em campanha política, que ele ia quebrar esse acordo com o Irã. E muita gente apoiou esse ponto dele aí. Só que, até o Trump se antecipou. Ele havia anunciado isso que até sexta-feira resolvia e resolveu hoje. Então o vídeo vai ser publicado no período agora da manhã e vou estar gravando esse aqui para a tarde complementar o assunto. Se liga. O acordo nuclear com o Irã consistia exatamente nisso que eu falei para vocês. Congelar os planos do Irã de ter uma arma atômica. Porque o Irã tem uma tretinha muito restrita e odiosa, perigosa contra Israel. O Irã não suporta Israel, Israel não suporta o Irã. Eu falei no outro vídeo lá que é bem assim, existe uma intolerância de alguns países árabes liderados pelo Irã contra a existência de Israel. E Israel, por sua vez, apoiado nos Estados Unidos, se impõe no Oriente Médio como a maior força militar. Então, quer dizer, galera, é uma treta tão assim odiosa entre eles que não tem tolerância. Não tem margem de negociação de paz, coisas do tipo assim. O Trump, como eu falei para vocês no início do vídeo, ele já vinha ensaiando essa jogada de retirada dos Estados Unidos do tal acordo nuclear com o Irã. Por quê? Porque ele está ensaiadinho com o Netanyahu. Trump e Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, presidente de Israel, dono de Israel, o cara que comanda a porra toda de Israel, sei lá, entende como você quiser. O cara que manda na parada lá sionista, ou pelo menos o que representa a cúpula sionista, já tinha um acordo com o Trump. Então, os Estados Unidos ele precisa de motivos para não ficar mal com o restante do mundo. Só que o Trump está pouco se lixando com essa porra. Essa era uma estratégia antiga dos Estados Unidos. Não passar uma imagem de arrogante, não deixar todo mundo perceber a questão do imperialismo deles e tal. Eles estavam fingindo de heróis do mundo. O Trump não quer saber disso. O Trump quer fazer lá o que ele tem na mente dele, que sei lá o que passa na cabeça do cara, que é só conflito e guerra e porra. No mundo dos negócios, como ele sempre vinha agindo, funciona. Só que nessa questão aí, acho que vai um pouco além de questão econômica, um pouco além de negócios, de contratos. Aí tem um apertar de botões ali que destrói metade do planeta ou o planeta inteiro, se o outro lado também resolver apertar os seus botões ou se der tempo disso. E tanto os Estados Unidos como Israel, eles veem o Irã como uma ameaça, ou seja, um inimigo a ser combatido, a ser derrubado. Porque o Irã ele tem uma posição muito bem definida de não tolerar a intromissão do imperialismo americano dentro do Oriente Médio. Ou seja, bom, vocês não são daqui, vocês não têm que mandar em porra nenhuma aqui. Sai fora!
É assim que o Irã vê os Estados Unidos dentro do Oriente Médio, um invasor. Da mesma forma, o Irã também enxerga Israel como uma espécie de provocação da cúpula sionista. É uma base avançada americana, isso é muito claro para todas as nações militares do mundo, mas tem a questão da provocação, né, da ofensa, que alguns povos árabes ligados ao islamismo entendem, né, que Israel provoca na região. Israel nem deveria existir, pelo menos na mentalidade, né, da teocracia iraniana. Então, para derrubar o Irã, né, eles vêm já usando essa estratégia há vários tempos aí. Uma que eles tentaram usar recentemente foi até o padrão Primavera Árabe, que é criar uma desestabilidade, né, de governo dentro de um país para substituir o governante líder, né, por um outro mais adequado aos planos e aos interesses de quem está por trás da Primavera Árabe. Só que não deu certo no Irã. O Irã sufocou muito rapidamente essa estratégia dos americanos, né, mas ainda sofre muito com as sanções econômicas. Melhorou um pouco com o tal acordo nuclear, onde os outros países viram que a intenção do Irã, né, de não sofrer tanto na questão econômica mundial, ter o apoio de outras nações, poder negociar livremente com elas, né, ele reduziu, né, o seu desenvolvimento do programa de armas nucleares. Ele é limitado no seu programa nuclear. Ele enriquece o urânio na medida das necessidades comuns da sua nação, não para desenvolver um programa militar nuclear. Só que, os Estados Unidos nunca ficou satisfeito com isso daí. Na época, com Barack Obama, parece que funcionou legal, todo mundo no mundo ficou feliz que o Irã não tinha uma arma atômica, não ia desenvolver uma, Israel ia continuar existindo. Só que o Trump ele não está muito afim de deixar o Irã para lá. Ele engoliu essa parada aí. E muitos dos americanos que votaram no Trump também não. Eles veem o Irã como uma nação inimiga, eles veem o Irã, que é governado pelo islamismo radical, como um inimigo maior, né, do modo de vida americano, e, tem que ser eliminado. O americano entende que toda ameaça não pode ser simplesmente neutralizada, mas deixada viva para poder se fortalecer e te combater lá no futuro. Não, ela tem que ser eliminada imediatamente. E é isso que eles escolheram quando votaram no Trump, por exemplo. Para ir lá e, transformar o Irã em pó, em deserto, assim como o Irã já falou que vai transformar Israel em deserto se tiver oportunidade. Então, sem conseguir promover essa primavera árabe dentro da nação inimiga, os Estados Unidos ainda usam de algumas sanções muito radicais para prejudicar a economia iraniana, só que, ele precisa de pressa nas suas ações. Ele vê Israel agindo, atacando militarmente o Irã, não diretamente, mas através, né, daquele conflitinho que existe na Síria, né, o universo alternativo da Síria, onde pode tudo. E a estratégia dos Estados Unidos agora é mudar um pouco a abordagem. Vamos sair do acordo nuclear, que é a mesma coisa que, o Irã seria uma espécie de cachorro louco. Quando era o Ahmadinejad, representante do Irã, era legal, né? O cachorro louco do Irã. Ele era muito agressivo. Então o que aconteceu? O Barack Obama foi lá e colocou uma coleira no cachorro louco. Esse acordo nuclear era uma coleira. Então, a gente alimenta você, você fica no seu canto aí, mas está preso na coleirinha, né? Você não vai avançar em ninguém, beleza? E aí o Irã foi se mantendo ali, foi se nutrindo, foi se fortalecendo, conseguiu sobreviver, né, com as migalhas que eram deixadas para ele, mas também não avançava em ninguém porque estava preso na coleira. Qual que é a ideia do Trump? Solta o monstro da coleira. Cara, você tem que entender que o próprio Estados Unidos, né, é o cara que incitou o cachorro louco. É o cara que maltratou o animal, batia, provocava, chutava, deixava sem comer. Então ele criou o monstro, que depois foi preso numa coleira, e agora o Trump quer soltar essa coleira. Por quê? Porque ele sabe que o cachorro é louco de verdade, ele vai atacar e, consequentemente, vai justificar uma reação, né, dos possíveis alvos desse ataque. Ou seja, uma legítima defesa é conseguir sacrificar o animal louco, ou seja, exterminar o Irã. A visão dos caras é colocar um governante mais adequado, né, às políticas imperialistas americanas e os interesses de Israel. Mas se não der para fazer isso, transforma aquela porra toda em poeira, em deserto. Para eles tanto faz. Então os Estados Unidos, ao quebrar o tal acordo nuclear, ele meio que se libera, ele se autoriza, né, se desimpede de atacar o Irã como bem entender, com sanções econômicas ainda mais radicais do que ele já faz, né, prejudicando a economia e o povo iraniano,
para tentar criar uma instabilidade política na região, uma instabilidade governamental do poder iraniano. E também tem outras ações aí em prática, aí, como manobras militares, né, movimentos estratégicos também na região. E eu acho que a pior parte desse plano, dessa estratégia dos americanos, é a consequência previsível. Né, o que eles querem realmente por trás dessa ação aí. A ideia deles é liberar o Irã para o Irã reagir. Está liberado, a gente não tem mais acordo nuclear, faz o que você bem quiser. Só que é o seguinte, a gente está de olho em você e vai te atropelar. Como pensam os dirigentes iranianos? Pô, os caras vão vir aqui e já era, vão devastar a gente. Vão agitar Israel e Estados Unidos, vão chamar a gente de uma ameaça terrorista e vão destruir o nosso povo, a nossa nação. O que eles estão pensando? Bom, tanto os Estados Unidos quanto Israel esperam uma reação mais radical por parte do Irã, né, que só vai ver uma opção. Bom, a única forma é eu desenvolver minha arma atômica para impedir esses caras. Ou desenvolver meu programa nuclear atômico para atacar meus inimigos. É uma forma de proteção, de autodefesa. É exatamente isso que tanto os Estados Unidos quanto Israel esperam do Irã. É um plano muito mau, né, na questão do caráter ali, é muito cruel, é muito covarde até. Mas, cara, vou falar pra você, é coisa de vilão de cinema, mano, que os caras estão fazendo. Aqui é o Cidadão X, valeu.